Olá, de volta com mais um podcast aqui no Meon, é o nosso Meon Entrevista. Hoje recebendo o vereador de São José dos Campos, o Júnior da Farmácia. Tudo bem, vereador? Seja muito bem-vindo. Reinaldo, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui, bater um papo com você, descontraído, a gente fazer essa troca aqui, né? Agradecer o Meon também, né? Da gente poder ter essa oportunidade aqui de estar conversando um pouquinho sobre a minha pessoa, sobre o meu mandato e sobre a cidade. Esse é o seu primeiro mandato como vereador, né? Primeiro mandato. Fui eleito em 2020, né? Anterior eu era o primeiro suplente, né? Da minha chapa. Em 2020 fui o mais votado do meu grupo, né? Da minha chapa, do partido. E primeiro mandato aí. Caminhando aí pro seu finalizar o terceiro ano e mais o quarto ano. A reta final aí. Ano, praticamente um ano e pouco, né? Um ano e meio para frente. Para finalizar. Pode pensar, evidentemente, numa futura candidatura. Vem uma reeleição aí, né? Para frente, né? Então a gente está avaliando todos as possibilidades, né, para vir para uma reeleição e se fortalecer mais ainda. Trabalhar bastante. Primeiro é trabalho, foco no trabalho primeiro. Bom, Júnior da Farmácia, lógico, a gente já imagina, né? Tem uma farmácia, pelo menos trabalha com farmácia, né? Vamos contar um pouquinho da sua história pra gente? Bem, vamos lá no nome primeiro, né? Porque Júnior da Farmácia, né? Eu estou há 34 anos, agora 10 de abril desse ano eu fiz 34 anos de farmácia, né? E sempre atuei nesse ramo, né? Então, seja no privado ou no público, né? Que eu tive uma passagem também pelo alto custo aqui do município. Em 2013 até 2016 eu tive no alto custo municipal, mas sempre no privado também. Eu tenho 34 anos de casa na mesma empresa. Então, eu sou gestor, acabou uma empresa familiar. E a gente está lá tocando barco no dia a dia, né? Lá no bairro Jardim Cerejeiras e Novo Horizonte. Tem 2 lojas lá. Ali é região leste. Região leste. Região bem populosa, né? Bem populosa, cresceu bastante, né? Tem várias demandas novas, né? Conforme a cidade vai crescendo, né? Então, por exemplo, foi na sexta que eu fui no Jardim Motorama, que eu morei por muito tempo no Jardim Motorama. E eu conheço muito bem ali toda aquela região. Aí os comerciantes, aqui o trânsito tá difícil. Falei, é o preço que a gente paga pelo crescimento, sim, né? Sim. Então, para o comerciante é muito importante esse crescimento local, né? Mas tem esses entraves que vai chegando uma demanda maior de carro, vai tendo maior dificuldade, o bairro já está consolidado, não tem ruas, não dá para você aumentar ela, então tem que trabalhar com o que tem. Lógico que o poder público ele tem que estar sempre atento a essas demandas, esses pedidos da população, para ver o que a gente consegue ajustar ali, pelo menos melhorar. A gente não pode piorar a situação. Então, tentar melhorar alguma coisa. Então, é uma região muito grande, cresceu muito e tem muito ainda para crescer, viu? É isso que eu ia perguntar, se essa região ainda pode ser expandida, né? Se ela vai crescer mais ainda, que eu acho que ali, nos últimos anos, foi uma das regiões que mais cresceu em São José dos Campos. E vai continuar nesse índice aí. Uma das regiões que mais vai crescer é a região leste mesmo, né? Colada ali com a sudeste, vindo para leste, vai crescer bastante, muito, né? É um dado a gente poder colocar aqui, né? A gente tem aproximadamente, se não me engano, 38% da nossa área geográfica em São José urbanizada. O restante aí, os seus 62% aproximadamente é rural. Ou seja, a gente tem muita área. Sim. Lógico, nem tudo vai poder, né? Tem área de proteção e tal. Alguns locais com montanhas, né? Que é a nossa geografia é essa, né? Mas ali vai dar um boom mesmo de crescimento enorme, né? Tá quase chegando em Caçapava já, né? Vamos falar que ali indo pro fundo da leste já tá bem coladinho, viu? Tá bem coladinho. Tem hora que você já tem que parar pra pensar. É lá atrás do Parque Tecnológico ou não? Isso. Lá. Ali já é colado ali. Tá. Então ali você já fica meio em dúvida em algumas regiões se você já está em Caçapava ou você está em São José. Bom, você tá no primeiro mandato, mas você disse no comecinho da entrevista que você já foi suplente de vereador. Conta um pouquinho essa sua história, a entrada para a política, né? O que o motivou a participar da política? Bem, eu participava de um grupo político na cidade, né? Fiquei por 20 anos num partido. E em 2011, meados de 2011, esse grupo ele migrou para um outro partido e eu permaneci nesse partido na ocasião, que era o PL, né? Antigamente era o PR, né? Isso. Partido Republicano. E dali a gente resolveu montar uma chapa própria, né? Com pessoas que não tinham feito nenhuma disputa eleitoral e no caso lá a gente acabou passando ainda, teve acho que 1 ou 2 que já tinham disputado, mas todos no mesmo nível. Tá.
Então, em 2012, eu fui o mais votado da chapa, só que a regra era outra na ocasião e não tinha sobra. Então, a gente acabou ficando de fora ali. O quociente eleitoral era 16 mil, a gente fez 15 mil e pouquinho, acabou ficando fora. Eu fui o mais votado daquela chapa. Mas Muito perto de muito entrar. próximo de já ser eleito em 2012. Serviu de experiência, crescimento, né? A gente, lógico, na hora que você se torna candidato, é uma outra visão que você tem, né? De que você apoiar. Então, quando você é candidato, você tem que estar atento 24 horas. Quando você é apoiador, você apoia aquele momento que você está ali. Em 16, se Em candidatou de 16, novo. eu fui para uma chapa mais robusta, onde já tinham 3 vereadores, né? Então, 3 vindo para reeleição. Eu fui lá para ser o terceiro. Falei, a gente vai fazer 3, um desses 3 aqui eu tenho que superar ele. E acabou acontecendo isso. Só como disputa eleitoral, você não disputa sozinho, tem outras chapas. Teve uma outra chapa que foi bem e acabou puxando uma segunda vaga e deixando a gente fazer a terceira. A gente também fez só 2. Então eu fiquei em terceiro, primeiro suplente, mas também não fui eleito. De novo bateu na trave. De novo bati na trave. Bati numa trave, bati na outra. Chegou 2020, Aí tem que fazer o gol em 2020. não vai né? bater no travessão, né? Levando pro futebol aqui, né? Daí em 2020 me consagrei, graças a Deus. Graças a Deus, lógico, sempre, né? Conduzindo a gente a fazer a coisa correta na campanha já. Mas a população que acreditou, não. Eu sempre falei assim, não me abandonaram, né? Então aquela pessoa que votou em mim em 2012 provavelmente repetiu o voto em 2016 e 2020 ela Você chegou a confirmou. pensar em parar? Poxa, 2 vezes já, quase entrei. Não, sempre eu coloquei que seriam 3 Ainda vezes, a né? meta pra- Era pra 3, né? pra Porque chegar. a primeira foi muito amadora, vamos dizer assim, né? Sem muito planejamento. Uhum. Foi pelo coração mesmo, né? Tá. Aí, 2016, 2020, não, eu já profissionalizei mesmo a campanha, já um pensamento diferente, né? Eu falei, não, a campanha tem que ser feita assim, tem que ser mais séria, a gente tem que saber o que tá falando também na rua, não pode ficar falando... No entanto que, assim, eu às vezes perco o voto porque eu falo a verdade. Tá. Não tem promessa falsa comigo, não. Você falar, vou falar só por falar, conquistei o voto, pá, a pessoa votou, beleza. O importante é que eu fui... Não, eu sempre fui muito sincero na rua. Então, às vezes, o pessoal, pô, você fala, não, mas eu tenho que falar a verdade. Não dá, a população hoje tem acesso. Colocou no Google da vida, aí ele vai na casa dele, coloca no Google e fala, pô, o cara não sabe nem o que tá falando. Como que E eu a vou campanha- representar essa pessoa? A campanha é muito forte, né? Porque você tem o teu próprio dia a dia, que não deixa de ser uma Sim. campanha, você está em contato com as Sim. pessoas, todo mundo está te observando, está vendo o teu trabalho, né? Aí vem rede social, né? Que tem a rede social do bem e do mal, né? Você tem que saber Sim, trabalhar com sim. tudo isso. Tem a escolher a chapa correta também, né? Para você ter a Sim. sua chance, a sua oportunidade. Qual é o teu partido hoje? Hoje, União Brasil. União Brasil. União Então é um Brasil. partido forte, né? Forte, é o Temos terceiro. nacionais. Nacional é o terceiro aí do Brasil, né? É muito Tá forte. atrás só do PL e do PT. Mas há 1 ano e meio das eleições, por exemplo, você consegue tirar um pouco a cabeça de eleição e seguir o seu trabalho como vereador no dia a dia? Como é que é isso? Consigo. Eu tento fazer esse exercício, né? De focar no meu trabalho, porque eu sei que o meu trabalho hoje com a população no dia a dia, seja um serviço pequeno que a pessoa me procura ou de uma grandeza maior, a gente tem que focar no trabalho. Eu sempre falo pra minha equipe, ó, a gente não tá em reeleição. A gente tá trabalhando pelo mandato. Porque se a gente for fazer isso hoje, em 2023, em agosto, eu vou me perder. Aí, o que a gente faz hoje, a gente vai perder lá na frente. Então, a gente tem que focar, porque daí é o contrário. Se eu trabalho bem hoje aqui, lá na frente eu vou ter recompensa. Então, eu tento dar uma equilibrada nisso, lógico, com as conversas partidárias, quem vai ser o candidato a prefeito, quem não sei o quê, esses bastidores, né, de pré-campanha. A gente tem que tomar muito cuidado de não largar o trabalho, não largar o mandato para começar a pensar já na reeleição. Sim. Aí vai se perder. Daí e muita gente se perde, viu? O teu foco maior é na área da saúde, por ter essa ligação com a farmácia ou a não? minha maior demanda são os serviços de manutenção da cidade. Manutenção. Por incrível que pareça. Tá. Né? Eu sou 2021, que foi o primeiro ano de mandato. A secretaria me trouxe um retorno falando que eu era o vereador que mais tinha solicitado serviço para a prefeitura. Eu falei, nossa, até fiquei assustado assim. Eu falei, caramba, será? Será que isso é bom ou isso é ruim, né? Não, sim. Eu falei, nossa, não, é bom. É bom. ótimo, porque a população procurando, né? E Procura. imaginar que em 2021 a gente estava no olho da pandemia. Então, a gente logo de cara que entrou, a gente criou lá o Cidadão Participa, né? Divulgou bastante isso e vem bastante demanda por esse site.
E aí eu falei, nossa, caramba, em 2022 a gente repetiu de novo. O vereador que mais solicitou pedidos para a prefeitura. Isso é muito bom. Por E a quê? prefeitura dá a contrapartida, faz o serviço? 90% dos meus pedidos são atendidos. 90%. A gente tem um índice bem alto, lógico, 10% porque ou é muito burocrático, ou depende de recurso, daí tem que pular para um próximo ano, ou não dá para fazer mesmo. Sim. Que daí não é competência, ou também a questão técnica, né? Então... A prefeitura tem que atender a cidade toda também, E né? tem uma questão técnica, né? Muitas vezes, né? Então, mudanças viárias, um exemplo, né? A mobilidade, ela trabalha em cima de regras, COTRAN. Então, se não dá para fazer, lógico, com isso, hoje, muito mais experiente, eu consigo já passar para o munícipe o que dá para fazer, o que não dá. Às vezes, eu nem ofício eu faço mais, porque coisas que não vou carregar para frente, né? O que mais o pessoal pede, assim, no geral de manutenção? Não, é diverso, viu? Desde uma... calçamento, poda de árvore, tudo. É o bueiro que tá entupido, a gente tenta trabalhar com um preventivo de enchentes, né? No local, ou fazendo a limpeza já no período pré-chuva. Então a gente tem lá os bairros que estão em processo de regularização, que a gente atua bastante também, só que é muito burocrático, muito lento dentro do município. A gente queria que isso avançasse muito rápido, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá no bairrinho agora. O que a gente pode fazer? A gente conquistou lá colocar a fresa de asfalto numa rua lá que todo período de chuva ela sofre muito. Sofre muito mesmo, que é uma rua extensa. Então desce todo aquele... Não tem como passar de carro ali. A pé também difícil. Então a gente vai conseguir colocar uma fresa de asfalto. Então lá, eles solicitaram esse período, vai ser feita a fresa de asfalto, só que lá embaixo está sendo feito já o quê? Uma estrutura para poder receber essa água. Que é um bairro que está em processo de regularização, então a prefeitura não pode, né, por questões legais, fazer o asfalto, por exemplo. E você tem que acompanhar isso de perto? A sua assessoria acompanha? Como é que você distribui esse tempo? Então, aí? a gente vai para lá e para cá, né? Eu tento acompanhar alguns, eu vou no local fiscalizar, ver como que tá, é necessário isso, e a população gosta da nossa presença, e quando eu não vou, a minha assessoria está presente. A gente tenta acompanhar quase, não tudo, mas quase tudo. E lá nas sessões da Câmara, tudo tranquilo, o clima esquenta de vez em quando, que agora foi retomado, né? Vocês estiveram no período aí de recesso, agora estão de volta. Eu aprendi isso em 2012, né? Eu uso esse termo, às vezes tem gente que não gosta. Meu amigo vira meu inimigo vira meu amigo. Política é mais ou menos isso daí, que a gente... Um depende do outro, né? Então a gente tem que ali fazer um jogo, não é uma troca, mas a gente tem, lógico, eu não vou jamais votar numa coisa que eu falo assim, não, isso aqui jamais eu vou votar, não faz parte da minha índole. Jamais eu vou trocar. Mas ali é um jogo de conversa, é o diálogo, né? A boa política é o diálogo. Então eu sempre brinco, né? Que às vezes aquele caboclo que tá brigando comigo, que eu falo que é meu inimigo, brincando, né? Lógico, né? Entre aspas. Eu falo, ô Júnior, me ajuda aqui no meu projeto, ou o que você acha? Quer colocar uma emenda? Quer ser coautor? E a mesma coisa. É uma troca. É uma troca, é um diálogo, é diálogo. Política é o diálogo, é a sabedoria do diálogo. Se não tiver porque no fundo você tem que pensar no todo na cidade. Sim, sempre na cidade, né? Disso. O projeto é bom para a cidade, é bom para as pessoas. Sem dúvida, já pode colocar. Não precisa nem. Eu olhei, eu falei, não, é legal, não precisa nem me explicar nada, tá? Tá feito, tô junto, conto com o meu voto. Bom, o projeto é ruim, vamos discutir. Lógico. O projeto vai passar, não sei o quê, então vamos tentar melhorar ele. Por isso que existe lá todo o processo, exatamente, de discussão das emendas. Enfim, tem... Alguns processos demoram, né? Tem processo aí que você coloca, às vezes fica muito tempo na pauta. Justamente por isso, precisa fazer alguns ajustes, senão ele não vai. Por que ele não está indo? E por que ele não põe para votar? Porque ele sabe que não tem a maioria. Como o meu, eu não coloco alguns para votar porque eu não tenho a maioria ainda. Eu tenho que formar a maioria. Enquanto eu não formar a maioria, eu vou colocar para o projeto ser rejeitado? Rejeitou, eu mato ele. Eu vou segurando ele, tentando na hora certa. Falou,
foi feito os ajustes e tal, acho que agora Não dá vai para fazer. queimar ali naquele E momento. tem outra coisa, né? Ah, Tem projeto que a gente tem que ver se não vai gerar custo para o município, sim. né? Porque a gente não cuida do financeiro, né? Exato. Quem cuida do orçamento é o executivo. Então a gente tem que tomar muito cuidado Tem isso também. nessas questões, né? Tô batendo um papo aqui bem legal mesmo, interessante, com o Júnior da Farmácia, vereador na cidade de São José dos Campos. Júnior, uma marca assim do teu trabalho como vereador, né? O que o Júnior fez de bom, que o Júnior falou, olha, chego em casa, eu posso dormir com a consciência tranquila e que isso eu consegui realizar. Assim, eu não tenho, fala assim, eu não consigo registrar colocar uma marca, né? Porque eu falo que sempre quando eu cheguei e fui eleito, eu fui eleito pelas pessoas, então eu estou lá pelas pessoas. Então eu coloquei que se eu pudesse ajudar uma pessoa, eu estaria feliz já no meu mandato. Eu não consigo numerar aqui, mas já colaborei e ajudei com algumas pessoas. Então eu fico muito feliz de poder colaborar com isso, né? Então você perguntou para mim qual que era onde eu mais atuava, eu coloquei a Secretaria de Manutenção, onde mais me atende, mas eu tenho uma demanda muito grande na saúde. E com detalhe, é assim, não tem jeitinho, né? Na saúde, educação, então numa era digital, não tem mais aquele jeitinho antigo. Às vezes a gente paga por isso, viu? Que antigamente era assim, eu colocava um diretor numa escola e ele ficava esperando eu passar a lista para quem iria colocar lá. Hoje não existe mais Não existe isso. Acabou, isso é do passado. Só que a gente ainda paga por isso. Então, na saúde, é dentro da legalidade. Então, a gente vai dentro do que diz a lei. Por que aquele paciente não está sendo atendido? Tem alguma brecha que está errando ali com ele? A gente vai questionar a secretaria. Né? Então, se a gente pegar o paciente oncológico hoje, a lei federal diz até 45 dias, né? 60 ou 45? Acho que é 45 dias. O município hoje ele tem uma média de atendimento de 32 dias. Então a gente está dentro do que a lei diz. E a gente acompanha isso aí. Então, às vezes chega um paciente que fala que está um período maior do que isso, do que diz a lei federal, a gente vai questionar a secretaria. Por que esse paciente não foi atendido ainda? O que está acontecendo? Será que teve algum erro no caminho? Pode ter erro de N profissionais. Um erro, às vezes, por uma marcação, ou porque não fez um relatório, ou faltou alguma coisa a mais, exames. A gente vai procurar saber o que é. Então, a gente acaba auxiliando, né? Levando a informação. Então, eu fico muito feliz de poder ter ajudado, no mínimo, uma pessoa, mas eu ajudei várias. Então, minha marca é ajudar as pessoas. E você tem um trânsito, assim, tranquilo nas secretarias da prefeitura? Trânsito tranquilo ninguém tem. Trânsito tranquilo não é bem tem. assim. Não é assim que a gente chega tal, e vai ser atendido do jeito que... chegou, vai ser atendido. Não, a gente tem uma questão burocrática aí também, mas a gente usa todo o meio legal, né? Sim. Então, eu uso a prerrogativa como vereador, eu tenho que utilizar isso, eu sou o dono da caneta hoje, eu uso ela para poder ir buscar essas informações que eu preciso, ou por que não está ocorrendo o atendimento, isso qualquer secretaria. Então, eu acabo utilizando da maneira legal. Agora, só para a gente entrar aqui na reta final do nosso bate-papo, redes sociais, né? Eu vejo o Júnior colocando postagens do trabalho e também das suas atividades pessoais, né? Ele corre, enfim, tá fininho e tal. Mas e aí, como é que é a sua ligação com a rede social? Sei que você tem uma equipe que trabalha também, né? Mas como é que é isso para você? Bem, a rede social hoje ela é essencial, né, na vida do parlamentar, né? Quem não tem uma rede social para se comunicar com o seu eleitor, né? A gente compreende que muita gente acaba enxergando e não se envolvendo, né? Ou curtindo e tal. E é normal isso, não vai querer se expor mesmo, que a gente tá falando daqui do político, né? E a gente tenta dar uma mesclada, pelo menos no final de semana ali, colocar alguma coisa pessoal, né? Então hoje eu pratico corrida de rua, né? Na cidade, né? Aliás, ontem eu pratiquei a 7ª no circuito Oscar. Aqui já deixar o parabéns aí para Oscar Calçados, né? Por todo o evento. Foi bacana o evento. Bacana, ótimo. Nossa, show de bola. Continue fazendo bastante. Faz mais para a cidade, viu? E você correu? Eu corri. E no sábado eu tinha corrido já também na corrida da Igreja da Cidade. Então eu corri sábado e domingo. Essa foi fominha. Eu estou com dor aqui no anterior da coxa. Tá bem fisicamente aí, olha. Tá bem, graças a Deus. 2 dias seguidos. 2 dias seguidos. 5 quilômetros? 5 mil? Não, 5 quilômetros. 5 quilômetros. 5K que a gente fala na corrida. 5K. No sábado eu fiz com 30 e 10 e no domingo eu fiz com 29 e 39.
Se eu levar em consideração lá que o percurso da Oscar, que é show de bola, tem um morrinho na Cidade Jardim ali, pesadinho, Aí, mas fui muito bem. Meu melhor tempo foi na corrida da cidade. O aniversário foi 28:39, 28:47. É legal que eu acho que você pensa em baixar, né, o tempo nas próximas, né? A gente tem que ter um desafio sempre na nossa exato. vida, né? Eu não que há necessidade disso, né? Se eu fizer com 35 tá ótimo, mas o mais interessante da corrida, assim, eu comecei fazendo caminhada. Eu falei assim, eu preciso emagrecer um dia. Eu olhei no espelho e falei, pô, não é possível, barrigão desse aqui e tal. E eu tava tomando remédio para triglicérides, colesterol, não tomo nada disso mais hoje, graças a Deus. Então era por questão de saúde mesmo. Então eu comecei a fazer a caminhada. Eu não tinha tempo para caminhada. Eu quero falar para todos, não tinha tempo, achei meu tempo noturno. Comecei a fazer caminhada noturna, 8h30, 9 horas, no máximo 9h30 eu saía, depois das 10 não. Aí, beleza, comecei a fazer 1 hora de caminhada e tal. Eu colocava tempo, não a distância. Aí eu comecei a fazer 5 km 1 hora, daqui a pouco 7, daqui a pouco 8. Eu falei, nossa, acho que já dá para mim começar a dar um trote aqui, começar a correr. Acabei gostando, os primeiros dias eu quase morri, né? Parecia que, sei lá, se era o pulmão ou o coração, que estava errado aqui dentro, mas deu tudo certo. Hoje não tenho mais essa fadiga aqui respiratória. E comecei a correr, gostei. E a corrida é legal, assim, que vai aproximando as pessoas também, né? Sim. Além de todo esse benefício da saúde, né? Pra você ver, eu eliminei a medicação, já repeti os exames depois. Perfeito, triglicérides meu era 400, 600 por 15 anos. Olha só que loucura. E o meu cardiologista falou, se você não cuidar, agora você tem um risco de infarto. Daí eu falei, opa, tá na hora, né? Tem 2 pequenininhas lá para terminar de criar. Então, assim, traz todo esse benefício, além da questão social ali de você se agrupar com novos amigos, a questão da saúde, que é o principal. Aqui não é para bater recorde, não, é a questão de saúde mesmo. Lógico. E o legal é que a gente acaba motivando outras pessoas a procurarem também atividade física. É uma das modalidades que mais cresceu nos últimos anos, né? Foi tanto caminhada quanto a corrida de rua, né? Tem outra modalidade que você gosta de praticar ou não? Futebol. Principalmente futebol de salão, né? Salonista aí eu gosto bastante, né? Sempre fui praticante de esporte, mas mais direcionado ao futebol de salão. Sempre fui salonista, aí já disputei 2 campeonatos estaduais, já corri bastante aí já com futebol de salão. Adoro das categorias de base. Eu ver a molecadinha jogando, me dá me retorna lá à infância, é muito bom, viu? Que bacana. A criançadinha, com um pouco, eles ficam muito felizes, né? Exato. Bom, olha, um bate-papo bem interessante aqui com o Júnior da Farmácia, vereador em São José dos Campos. Júnior, muito obrigado por ter vindo aqui ao MEON, a participar do nosso MEON Entrevista. As portas estão abertas. Eu que agradeço, Reinaldo. Pode convidar sempre, que vai ser sempre um prazer poder bater esse papo aqui com você. Legal. Eu agradeço a você, toda a sua equipe aí, o MEON. Muito obrigado. Valeu. Júnior da Farmácia, o nosso convidado hoje aqui no podcast do MEON, nosso MEON Entrevista. Até a próxima edição. Até lá. Chique.